Eu me chamo Helena. Hoje tenho 68 anos e carrego comigo uma confissão que ninguém da minha família imagina. Durante 40 anos, fui casada com o homem que todos viam como o marido perfeito. Mas quem realmente me fazia sorrir era o jardineiro. Sim, parece loucura. Parece até piada. Mas só eu sei o peso que é viver tanto tempo sorrindo por fora e chorando por dentro. Quando casei com o Mário, eu tinha 23 anos. Ele era bem mais velho que eu, 35. Um homem de negócios, sempre ocupado, sempre elegante, sempre ausente. No começo, claro, era tudo novidade. Ele me levava para restaurantes chiques, fazia questão de me mostrar como era bom provedor. E a minha família, que era simples, vivia dizendo que eu tinha feito um ótimo casamento. "Você deu sorte, Helena", diziam. Mas sorte mesmo seria amar. Sentir que meu coração batia por alguém de verdade. E isso nunca existiu com o Mário. Nosso casamento era uma vitrine. Eu sorria nos jantares, sorria nas festas, sorria nas fotos. Mas quando a porta do quarto se fechava, era como se eu dormisse ao lado de um estranho. Tivemos 2 filhos. Não vou dizer que fui infeliz o tempo todo. Não. Tinha momentos bons, claro, mas eram momentos. Só. A maior parte da minha vida foi uma rotina gelada. Eu cuidava da casa, dos filhos, da agenda social do Mário, enquanto ele vivia no mundo dele, viajando, fechando contratos e me tratando como se eu fosse uma boneca decorativa. Foi numa tarde qualquer que tudo começou a mudar. Eu devia ter uns 45 anos na época. O jardim da nossa casa estava um desastre depois de uma tempestade. E Mário contratou um jardineiro novo para cuidar da bagunça. O nome dele era Augusto. Moreno, mãos calejadas, sorriso tímido e olhos. Olhos que me olhavam como ninguém nunca tinha olhado antes. Boa tarde, dona Helena. Onde prefere que eu comece? Ele me perguntou com aquele sotaque do interior. Simples, respeitoso, direto. Pode começar pelas roseiras. Elas parecem ter sentido muito vento. Respondi, sem conseguir esconder que estava curiosa sobre ele. Nos dias seguintes, ele vinha sempre no mesmo horário. Eu fingia que ia regar as plantas, mas no fundo só queria ouvir a voz dele, perguntar coisas bobas, saber da vida dele. E ele me contava, com calma, com detalhes. Falava da mãe que criou sozinha, dos livros que lia nas noites sem sono, do sonho de abrir uma floricultura. Enquanto isso, o Mário estava em Dubai, ou Paris, ou qualquer outro lugar do mundo onde havia dinheiro envolvido. E então começou. Aquela coisa que a gente acha que só acontece em filme. O olhar que dura um pouco mais. O toque que parece esbarrar por acaso. A vontade de que ele nunca fosse embora. Um dia ele trouxe um buquê de margaridas e disse que era para alegrar minha manhã. A senhora vive sorrindo para os outros, mas tem o olhar mais triste que eu já vi. Ele falou olhando direto para mim. Aquilo me desmontou. Pela primeira vez em décadas, alguém via a mulher por trás da aparência. Eu chorei. E ele só segurou minha mão e não soltou. Não aconteceu nada naquele dia. Nada físico. Mas dentro de mim, tudo já tinha mudado. Não aconteceu nada naquele dia. Nada físico. Mas dentro de mim, tudo já tinha mudado. Voltei para dentro de casa me sentindo como se tivesse saído de um sonho. Um sonho onde pela primeira vez eu não era só a dona da casa. Eu era Helena. Uma mulher com alma, com desejo, com histórias por contar. Nos dias seguintes fiquei lutando comigo mesma. Me sentia culpada só por lembrar daquele toque, daquele olhar. Só que ao mesmo tempo, era a primeira vez em anos que meu coração acelerava por algo que não fosse ansiedade ou tristeza. O Mário tinha viajado de novo. Mais uma conferência, mais uma semana fora, mais um jantar com empresários em outro país. Eu já nem perguntava mais. Ele avisava nossa empregada, deixava um envelope com dinheiro e sumia. Naquela semana, o Augusto veio 3 vezes, disfarçando, claro. Trazia ferramentas, mexia num canteiro aqui,
podava uma árvore ali. Mas eu sabia. A presença dele me puxava para fora da minha prisão. Na terceira vez, enquanto ele regava os lírios, eu não aguentei e me aproximei. Você gosta de trabalhar com flores? Perguntei com a voz leve, como se fosse só curiosidade. Mais do que qualquer outra coisa. Quando eu cuido delas, parece que tô cuidando de mim também. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você tem alguém? Perguntei, quase me arrependendo antes mesmo de terminar a frase. Ele sorriu. Tinha, mas faz tempo. Ela queria outra vida e eu só queria plantar. Eu ri. E ele me olhou de um jeito que me desarmou completamente. E a senhora, tá feliz? Eu não consegui responder. Só baixei os olhos. E acho que ali ele entendeu tudo. Na tarde seguinte, fui eu quem saiu da varanda e foi até o jardim. Sem aviso, sem desculpas. Ele estava lá, ajoelhado, mexendo na terra com as mãos sujas e os olhos limpos. Me ajoelhei ao lado dele e segurei sua mão. Não falei nada. Foi ele quem falou. A gente pode parar por aqui se quiser. Só me diga. Mas eu não queria. Deus sabe o quanto eu não queria. E ao invés de responder, eu apenas encostei minha cabeça no ombro dele. Ali, naquele silêncio cúmplice, nasceu a traição. Não foi algo impetuoso. Não foi uma aventura. Foi um refúgio. Um lugar para onde eu fugia sempre que a dor de viver uma vida que não era minha se tornava insuportável. Nos meses seguintes, criamos um código. Ele passava 2 vezes por semana, sempre à tarde, sempre quando a casa estava vazia. Ninguém desconfiava, nem os empregados. Afinal, ele era só o jardineiro. Mas para mim, ele era tudo. Ele falava de sonhos, de infância, de perdas. Eu falava das dores que nunca contei a ninguém. Chorávamos, ríamos. Às vezes só ficávamos em silêncio, deitados sob a sombra do ipê amarelo que ele mesmo plantou. Nunca prometemos nada. Nunca dissemos que fugiríamos juntos. Era como se a gente soubesse que aquele amor vivia num espaço paralelo ao mundo. Um lugar onde não existia tempo nem obrigação. Só verdade. Até que um dia Mário voltou antes do previsto. E tudo ruiu. Ele chegou no portão enquanto eu e Augusto estávamos juntos no jardim. Não era nada demais. Apenas estávamos conversando próximos, como de costume. Mas o olhar do Mário cortou tudo. Esse aí é o motivo do seu bom humor ultimamente? Ele disse com a voz fria, arrastando a mala por cima das pedras do caminho. Eu congelei. Augusto se afastou, respeitoso como sempre. Não é o que você tá pensando, murmurei. Mas até eu sabia que era uma mentira frágil. Então diga o que é, Helena. Me explica, vai. Não consegui. Só baixei a cabeça. Naquela noite, Mário não dormiu em casa. Saiu sem dizer para onde. No dia seguinte, demitiu Augusto. Mandou a secretária dele ligar para avisar, como se fosse um empregado qualquer. Fiquei devastada. Meu coração parecia ter sido arrancado do peito. Tentei ligar para ele, mandei uma carta pelo correio, pedi para que me deixasse pelo menos explicar. Mas ele nunca respondeu. E eu fui ficando, me afundando, me encolhendo, como se merecesse o castigo. Depois da demissão do Augusto, Mário não me pediu o divórcio. Também não me perdoou. Ele simplesmente me apagou. Continuamos morando na mesma casa, dormindo em quartos separados. Aos olhos de todos, éramos o mesmo casal respeitável. Nas festas da empresa, nas fotos de família, nas missas de domingo. Mas em casa, éramos 2 estranhos presos por um papel. Os filhos já estavam crescidos, formados, casados. Viviam suas vidas e só apareciam em datas importantes. E mesmo assim, eu fingia. Fingia que estava tudo bem. Fingia que meu coração não sangrava toda vez que eu olhava para o jardim vazio. Fingia que não escutava o silêncio da minha alma pedindo socorro. Por dentro, eu estava morrendo. Mas ninguém via. Ninguém perguntava. Eu era a esposa fiel que tinha tudo. Casa, carro, joias, viagens. Só não tinha o essencial. Afeto, cumplicidade, amor. Voltar a ver Augusto se tornou impossível.
Tentei algumas vezes andar pelas ruas onde ele costumava passar. Mas era como se ele tivesse desaparecido da cidade. Soube depois, por uma vizinha, que ele foi morar no interior. Longe, bem longe. Abriu uma floricultura pequena, numa cidade onde ninguém o conhecia. E eu fiquei. Fiquei presa a um casamento que já tinha morrido. Fiquei presa à minha própria covardia. Porque, sim, eu tive medo. Medo de ir atrás do que me fazia feliz. Medo do que diriam, do que pensariam. Medo de viver. Anos se passaram. Anos. Mário ficou doente. Um câncer agressivo. Eu cuidei dele, dia e noite. Não por amor, mas por respeito, por dever, por culpa, talvez. Porque, apesar de tudo, ele foi o pai dos meus filhos. E eu nunca desejei mal a ele. Nos seus últimos dias, ele não falava muito. Mas me olhava de um jeito diferente. Como se soubesse que, apesar de tudo, eu estava ali. Até o fim. No leito do hospital, ele segurou minha mão pela primeira vez em anos. Você ainda pensa nele? Ele perguntou com a voz fraca. Penso. Respondi com honestidade. Ele suspirou. Fechou os olhos. E não disse mais nada. 2 dias depois, ele morreu. O enterro foi cheio. Gente da alta sociedade. Empresários. Políticos. Todos falando o quanto ele foi grande. O quanto ele foi exemplo. Ninguém sabia o quanto ele foi ausente. Depois da morte dele, eu pensei que me sentiria livre. Mas não, me senti vazia. Não havia mais castigo nem vigilância. Mas também não havia mais o tempo que perdi. Comecei a escrever cartas. Cartas que nunca mandei. Todas para Augusto. Falando do que a gente viveu, do que eu sentia, do que eu não tive coragem de fazer. Até que um dia resolvi ir até aquela cidade do interior. Entrei na floricultura. Era simples, charmosa, cheia de cor. E lá estava ele. Mais velho, cabelo grisalho. Mas os mesmos olhos. Os mesmos. Helena. Ele disse como se o tempo não tivesse passado. Demorei, né? Respondi quase sem voz. Ele sorriu. E eu desabei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Meus olhos marejados, o coração acelerado como se eu tivesse voltado a ser aquela mulher de 45 anos, apaixonada e com medo. Mas o tempo cobra. E cobra caro. Você ainda mora aqui? Perguntei, tentando conter as lágrimas. Ele fez que sim com a cabeça. Fiquei, não dava mais para correr. Montei minha vida aqui, plantações, flores, clientes e memórias. Eu pensei em você todos esses anos. E eu sonhei com você todas as noites, até aceitar que não viria. Essas palavras foram como facas. Doeram porque eram reais. Porque eu sabia que ele esperou. E eu escolhi não ir. Eu fui covarde, Augusto. Eu tive medo. Medo do que perderia. E no fim, perdi você. Ele não disse nada. Apenas me ofereceu um chá. Sentamos num banco de madeira embaixo de uma trepadeira com flores roxas. E ali, como antes, ficamos só, existindo. Contei tudo. Sobre os anos que vivi ao lado de um homem ausente. Sobre a doença. Sobre o enterro. Sobre os dias vazios. E sobre as cartas que escrevi. E nunca tive coragem de mandar. Ele ouvia em silêncio, como sempre. Me deixava falar, me deixava sentir. Você fez o que achou certo na época, mas o certo às vezes também destrói. Você está com alguém? Estive, mas nunca foi você e nenhuma foi. Foi ali que entendi. O amor pode sobreviver ao tempo, mas não sai ileso. Fica ferido, remendado, desconfiado. Ficamos amigos. Visitava ele a cada 15 dias. Conversávamos, tomávamos chá, falávamos sobre tudo, menos sobre o que não vivemos. Nunca mais nos tocamos como antes. Nunca mais dissemos palavras que prometessem recomeço. Porque sabíamos. O tempo que era nosso já tinha passado. Hoje escrevo essa história porque carrego um aprendizado que quero deixar registrado. Não adie o que te faz feliz. Não sacrifique a sua alma por medo do que vão dizer. Eu fui fiel à aparência. Fui leal à estrutura.
Mas traí meu coração todos os dias. E quando enfim fui atrás do que me completava, era tarde demais. Se arrependimento tem cor, o meu é da cor das orquídeas que ele cuidava. Intensas, belas, mas delicadas demais para suportar o abandono. Se você tivesse voltado antes, Se eu tivesse me escutado antes. Fui casada há 40 anos, mas vivi de verdade, em poucos momentos escondidos entre flores. E é com essa dor silenciosa que sigo, sem máscaras, sem mentiras, apenas com a memória do que foi e do que não teve coragem de ser.